de France 2019, oitava etapa, 200 km, 7 montanhas. Não era considerado pela organização um dia de alta montanha, mas foi um dia super ondulado, com montanhas em geral, montanha categoria 2. Eles comentavam muito que o responsável por traçar, determinar o percurso, ele não procurou grandes montanhas, mas ele procurou todas as montanhas possíveis ao longo dos 200 quilômetros. Então foi um dia inteiro de sobe e desce. Logo no começo se estabeleceu uma fuga com 4 nomes que são super conhecidos, super experientes, e isso já demonstrava que a fuga tinha uma grande chance de ser vitoriosa. Demarque, Degenn, Nick Terpstra e Ben King. Esses 4 caras trabalhando junto, seria muito difícil que o pelotão conseguisse neutralizar. Por conta disso, durante toda a etapa de hoje, o pelotão ele sempre esteve mais atento e mais nervoso. A fuga, ela só começou a perder ciclistas faltando 67 quilômetros, o que talvez tenha sido algo um pouco prematuro demais. Mas a fuga tinha que andar muito forte, o pelotão andava muito forte, então nesse momento quem sobreviveu foi o Degenn e o Demarque. O Terpstra e o Ben King, eles começavam a perder ritmo no começo de uma montanha. Enquanto isso, o pelotão se mantinha super atento. A prova ela começou a se desenhar de forma mais definitiva nos 40 quilômetros finais, aonde eles já tinham passado eles tinham passado já pela penúltima montanha, então, mas o terreno continuava super ondulado. O que as montanhas categorizadas no dia de hoje, elas não importavam para a perna dos ciclistas, porque eles passaram por várias montanhas super inclinadas, várias subidas que com certeza desgastava tanto a fuga quanto o pelotão. Dentro dos 40 quilômetros finais, tudo começou a ficar muito nervoso. Eu fiquei curioso em tentar entender por que a Astana e a Education First se colocaram na frente do pelotão, assumiram a responsabilidade e começaram a fazer muita força para tentar fechar o gap, ou simplesmente para forçar o ritmo em relação aos outros favoritos. Obviamente a Astana ela tinha o interesse de mostrar que o Jakob Fuglsang estava bem, a Education First provavelmente porque o Rigoberto Urán estava bem, mas talvez nesse momento duas equipes se desgastarem tanto para demonstrar força e não para abrir tempo, eu acho que foi uma estratégia um pouco arriscada, mas enfim, os caras sabem muito melhor do que eu o que eles estão fazendo. Faltando 15 quilômetros, aí as coisas começaram a ficar realmente bem complicadas. Durante esse momento que a Astana e a Education First estavam ditando o ritmo, a Ineos ela sempre esteve atrás. Aliás, a Ineos dentro desse Tour de France ela tem se comportado de uma forma bem diferente do que geralmente estamos acostumados. Eles não estão fazendo muita pressão para assumir a camisa amarela, eles não estão na cabeça do pelotão como geralmente eles estariam, eles estão aparecendo na cabeça do pelotão nos quilômetros finais para manter o Geraint Thomas e Egan Bernal fora de perigo. Mas tirando os 5 quilômetros finais, os caras estão eles geralmente são a segunda ou a terceira equipe, o que não é um comportamento que a gente está acostumado a ver, onde geralmente eles estão sempre na cabeça do pelotão. Somado a isso, tem uma observação que eu fiz no vídeo de ontem, deixa eu colocar para criar uma conexão com hoje, observação do vídeo de ontem. Daí tem a imagem de toda a equipe reunida da Education First para dar suporte para ele. Só o TJ Van Garderen caiu, mas quando eu vi essa imagem, eu lembrei de uma coisa que assim, as equipes elas andam no pelotão cada vez mais organizadas, com todos os ciclistas juntos. Então a mesma organização que serve para o bem, ela pode atrapalhar a estratégia porque você tem mais de um ciclista no chão. Essa era a minha grande preocupação. Eles se colocaram numa posição mais conservadora, a Ineos.
a Education First e a Astana se desgastando, eles poupando a perna, mas em compensação aumentando a chance de se envolverem em acidente. Além disso, o fato deles estarem todos juntos, se um cai, outros podem cair. E foi o que aconteceu. Existe uma melhor solução que andarem todos juntos? Talvez não, mas isso não impede com que você tenha vários ciclistas da mesma equipe envolvidos num tombo. Inclusive, a bike quebrada, essas bikes elas são super resistentes para o esforço específico pedalando. Qualquer coisa fora disso, elas simplesmente desintegram. Nesse momento, faltando 15 km para a chegada, Geraint Thomas, ele perde um gapzinho do pelotão principal, o pelotão principal andando super rápido no momento em que o Julian Alaphilippe faz um ataque. Quem que responde? Thibaut Pinot. Como eu comentei no vídeo de ontem, Thibaut Pinot tá super forte e ele é a minha torcida virtual. Eu estou torcendo para o Thibaut Pinot e eu espero que outras pessoas comecem a torcer para o Thibaut Pinot também. A hora que o Thibaut Pinot saiu com o Julian Alaphilippe, pumba! Perfeito! Porque o Julian Alaphilippe ia fazer tudo para vencer, ele não ia se incomodar em tentar trabalhar com o Thibaut Pinot, porque o Thibaut Pinot tá lutando pela classificação geral e também não iria se incomodar em trabalhar com o Julian Alaphilippe. Dois franceses, comunicação fácil, mesma língua, até onde eu sei eles não têm nenhuma grande desavença, eles têm objetivos distintos, mas os dois querendo andar mais rápido que o pelotão. Perfeito. O problema é que o Geraint Thomas estava tentando fechar o gap do pelotão. Impressionante, a Ineos se organizou super rápido. O último atleta que conseguiu ajudar o Geraint Thomas foi o Wout Poels. Ele saiu, Geraint Thomas se conectou ao grupo que estavam presentes todos os interessados pela classificação geral, que nesse Tour de France são pelo menos uns 12, 13 caras. O único que perdeu o ritmo hoje, falando em classificação geral dos grandes nomes, foi o Vincenzo Nibali. Eu preciso ficar calmo. Cara, essa competição é demais. Meu, é muito legal. Vincenzo Nibali perdendo o ritmo. Thomas De Gendt, que foi o último a sobreviver da fuga, impressionante, principalmente nos 4, 5 quilômetros finais, uma pista mais sinuosa, mais estreita, o que favorece a velocidade da fuga ou de dois ciclistas, eles andam mais rápido do que um pelotão. Thomas De Gendt, ele concretizou a vitória, foi uma das melhores vitórias de fuga que eu já vi, ainda mais tendo Thomas De Gendt, que é o rei das fugas, é muito mais do que merecido. Atrás, numa disputa incrível, dois estilos completamente distintos. A preocupação era, o Julian Alaphilippe, ele tem uma aceleração muito explosiva, e talvez ele não consiga manter essa aceleração por muito tempo. O Thibaut Pinot é completamente o contrário. Ele consegue manter um passo forte, mas ele não tem aceleração. Então o revezamento deles era algo complicado, né? E só teve uma coisa que me irritou no Thibaut Pinot. No meio do caos, ele perseguindo junto com o Alaphilippe, ele não parava de mexer no Garmin. Eu nunca vi um cara tão obcecado num momento tão duro. Eu não sei o que ele ficava mudando de tela toda hora. Pô, coloca na tela que você quer olhar a potência, alguma coisa, e para de mexer. Mas ele ficava mexendo toda hora. Mesmo assim, eles conseguiram. Chegou o Thomas De Gendt, na sequência chegou o Thibaut Pinot, que no final ele teve até mais perna do que o Julian Alaphilippe para cruzar a linha de chegada. Julian Alaphilippe assume a camisa rosa, que é o que a camisa rosa, vocês viram como eu estou empolgado. O Julian Alaphilippe, ele assume a camisa amarela, que era o grande objetivo dele. Thibaut Pinot melhora a classificação dele, que era tudo que ele queria. Thomas De Gendt ganha a etapa, que era tudo que ele queria, e chega o pelotão com todos os interessados, que era o que todo mundo queria. Principalmente Geraint Thomas, que apesar de tudo que aconteceu, ele não perdeu tempo. Com certeza a Ineos, eu acho muito provável que a partir de amanhã a Ineos vai acabar com essa história de ser mais conservadora, eles vão colocar todo mundo na frente, fora de risco, e aqui o Julian Alaphilippe vestindo a camisa amarela, dando entrevista. Esse cara é fantástico. Vamos lá, para a classificação, agora que eu estou um pouco mais calmo, que eu já falei sobre tudo. Thomas De Gendt é o cara que ganhou.
Thibaut Pinot, Julien Alaphilippe. Na sequência, Michael Matthews, Peter Sagan, Matteo Trentin, Greg Van Avermaet, Egan Bernal, daí que chegaram vários caras, chegou um pelotãozinho com vários nomes importantes. Peter Sagan, durante a etapa de hoje, ele ficou meio chicletando, toda a subida ele sobrava, daí ele se reconectava na descida. Ele é um cara que às vezes ele exagera na agressividade, ele é admirado pela torcida, mas eu não sei, entre o pelotão ele não é um cara muito admirado. Quer dizer, ele é admirado pelos feitos dele, mas o comportamento dele dentro do pelotão tem uma imagem que ele forçando a barra para passar por dentro num momento totalmente desnecessário, porque ele conta com a habilidade dele e ele usa isso e todo o lance de jogo corporal dele, e ele ignora um pouco os outros em algum momento. Então tem essa imagem da ultrapassagem que eu achei que foi meio que desnecessário. Ele sofreu bastante para ficar reconectando. Enquanto isso, o Michael Matthews, que é o grande adversário dele no ponto de vista acúmulo de pontos para a camisa verde, o Michael Matthews, no final das contas, ele conseguiu chegar na frente, passar na frente do Peter Sagan, acumulou ponto e ele volta para a segunda posição na briga pela camisa verde. Mas o que interessa é a classificação geral, certo? Julien Alaphilippe, francês. Hoje é feriado nacional na França. Classificação geral. Julien Alaphilippe. O Giulio Ciccone ficou a 23 segundos. Thibaut Pinot, 53 segundos na terceira posição. George Bennett, ninguém tem falado nele, ele não tem aparecido e ele tá lá, na mesma posição. Todo mundo fica subindo e descendo e ele na mesma posição. George Bennett, a hora que ele resolver aparecer. Geraint Thomas na quinta colocação, Egan Bernal, Steven Kruijswijk, todos os nomes são importantes. Rigoberto Urán, Jakob Fuglsang, Emmanuel Buchmann, Henrique Mas, Adam Yates, Nairo Quintana, Mikel Landa, Dan Martin, David Gaudu e assim por Rich Porte. Rich Porte perdeu tempo hoje, mas ele chegou no pelotão. Demais esse Tour de France, demais essa etapa. Foi algo realmente muito bacana. O Tour de France esse ano ele conseguiu um ótimo equilíbrio entre fazer com que cada etapa seja emocionante, mas ao mesmo tempo não ir eliminando os grandes nomes para a classificação geral, porque o custo de manter a competição super empolgante é você sacrificar muitos atletas e entre eles os que estão lutando pela classificação geral. Daí quando chegar na terceira semana, você já não tem mais nem luta pela classificação geral, porque já não existem mais grandes nomes. E o que eles têm conseguido nesse momento é fazer com que exista uma briga super intensa de todas as camisas, Rei da Montanha, do Jovem Talento, a camisa verde, camisa amarela, e ao mesmo tempo manter pelo menos 12, 13 caras com interesse na classificação geral. Sem dúvida nenhuma é o melhor Tour de France que eu já assisti, isso porque só estamos na 8ª etapa. Geraint Thomas, no momento aqui é a vitória do Thomas Degenham. Quem que é o cara do dia? De novo, Thibaut Pinot. Thomas Degenham é um monstro, mais do que merecido. Julien Alaphilippe, fantástico, mas o Thibaut Pinot, eu acho que ele foi no coração nessa e eu acho que isso é torcida, né? Eu acho que isso vai mostrar que o Tour de France vai ser o mais competitivo da história. Deixa eu ir lá, família. Tchau. Bom sábado para vocês.